Vamos lá. O ponto central aqui, pessoal, não é a taxa de juros em si. A taxa de juros, que caiu de 4 para 3,75, que teve 3 cortes esse ano, que para o ano que vem, de acordo com o calendário de projeções econômicas, ele só aponta um corte. Muito além do corte da taxa em si, o que mais importa para a gente é a liquidez do sistema. E isso é muito mais importante do que a taxa por si só. Porque a gente tem dois mercados de dólar. Como assim, Yuri? Dois mercados de dólar? A gente tem um mercado de dólar dentro dos Estados Unidos e a gente tem um mercado de dólar fora dos Estados Unidos, né? O mercado doméstico, que esse sim, ele é controlado pelo Fed, o Fed ele tem jurisdição sobre esse mercado de dólar, e o mercado offshore, que é o famoso euro-dólar, né? Que ele é gigante e é justamente onde o Fed não manda. Então o Fed, ele tem um poder muito grande, sim, para movimentar a política econômica e determinar as suas mudanças de QT para QE e assim por diante, mas o Fed ele tem uma posição muito mais reativa de reagir às situações do que necessariamente de tomar ação antes de reagir a um determinado problema. E esse mercado offshore, o Federal Reserve, ele não tem nenhum poder sobre. E quando a gente observa o que está acontecendo no mercado doméstico, que esse sim é controlado pelo Fed, e o mercado offshore, a gente começa a entender de fato que essa crise de liquidez é o que fez com que o Fed tomasse essa atitude de começar a flexibilizar agora de forma tardia, mas, como diz a minha avó, antes tarde do que nunca, o ditado popular, né? O que colateraliza esses dólares que não são os dólares domésticos, que são os dólares offshores? São os títulos. São os títulos, são os treasuries, né? Os títulos do tesouro, que é justamente o que a China comprava e agora está despejando, o Japão comprava muito, agora está despejando. Esses títulos do tesouro são justamente o que colateraliza esses dólares que estão no mercado offshore, né? Assim, um exemplo bem simples para você entender, mais pautado no mercado de cripto, assim como numa plataforma de DeFi, você deposita colateral, quando você está operando ali DeFi, para pegar um empréstimo, quando você vai fazer um empréstimo colateralizado, você deposita aquele colateral para você fazer o empréstimo. Você coloca aquela Ethereum para você pegar o USDT. Você deixa aquela Ethereum como colateral, né? E como é que os bancos internacionais eles fazem? Os bancos internacionais eles também precisam depositar algo como garantia para operar aqueles dólares. E qual que é o colateral que eles usam? Os títulos do Tesouro Americano, os treasuries, meus amigos. E qual que é o problema? Quando falta colateral, ou seja, quando falta treasury, ou quando falta cash, o sistema falha. E é justamente por isso que o Fed ele teve que intervir. Quando a gente tem uma demanda de colateral ou quando a gente tem uma demanda de cash, quando há falta de um dos dois ou quando há falta de ambos em lados específicos, o sistema começa a falhar. E o que o Fed tem que fazer? Precisa intervir nessa situação para resolver esse problema. E agora essa falha... Ih, caramba, escrevi errado aqui. E agora essa falha, ela começou a aparecer. O que a gente está vendo aqui agora? O Fed, meus amigos, ele estava confiante que a inflação ela iria cair para a meta de 2% em 2028. Não foi o que aconteceu. Ou melhor, deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui era da live de ontem. Quase que eu me confundi aqui. Então essa falha, ela começou a aparecer. Nas últimas semanas, a diferença entre a taxa do mercado offshore, que é o SOFR, e a taxa doméstica, que são os Fed Funds, ela começou a abrir. Vou repetir. Nessas últimas semanas, a gente começou a ver uma discrepância entre esse capital offshore e o capital doméstico. O capital offshore ele tem a nomenclatura de SOFR, né? E a taxa doméstica
ela tem a nomenclatura de Fed Funds. Isso começou a abrir, deixou para a gente um sinal claro de um estresse no sistema financeiro. Esse é o tipo de coisa que antecede crises de liquidez. Está dando para vocês entenderem? Então, o Fed, ele não agiu porque ele quer salvar o mercado, porque ele vai fazer acontecer. O Fed simplesmente reagiu a um problema de liquidez. Ele teve que reagir. O Fed foi obrigado a iniciar essa intervenção.